E a gente mostra agora imagens inéditas e chocantes, uma vergonha nacional. Numa unidade da Fundação Casa, a antiga FEBEM, na capital paulista, 2 funcionários espancam 6 adolescentes com muita violência. Quem são os agressores? Quais providências estão sendo tomadas? É o que você vai ver agora na reportagem especial e exclusiva de Alain Graça Ferreira e Valmir Salar. Socos e tapas. Depois, uma sequência de chutes. E também cotoveladas. Essa sessão de espancamento é recente. Aconteceu em maio no complexo Vila Maria da Fundação Casa, antiga FEBEM, na zona norte da capital paulista. Eu me surpreendi com essa imagem, me impressionei, é uma imagem muito forte. Eu não tinha visto uma imagem como essa. São agressões físicas que ofendem também a dignidade. As agressões sofridas por 6 adolescentes infratores aparecem em filmagens obtidas com exclusividade pelo Fantástico. É a primeira vez em 18 anos de atuação, visitando unidades da Fundação Casa, é a primeira vez que eu assisto, essas cenas. E isso choca pela covardia com que os torturadores agiram nesses casos. Ainda nesta reportagem, você vai ver mais detalhes dessas gravações. Em uma semana, é a segunda vez que a Fundação Casa aparece com destaque no noticiário. A primeira foi segunda-feira passada. Dezenas de internos pularam o muro e chegaram a usar esta árvore para fugir da unidade Itaquera, na zona leste de São Paulo. 49 jovens conseguiram escapar, 22 foram recapturados. No mesmo dia, também houve rebelião na Vila Leopoldina, zona oeste. Somando esses distúrbios em 2 unidades, 41 funcionários foram mantidos reféns e 8 ficaram feridos. Muitas das vezes o funcionário ele é vítima de um trauma dentro da unidade. Nós temos trabalhador com transtornos bipolares, trabalhadores com esquizofrenia, trabalhadores com síndrome do pânico. O que estaria acontecendo por trás destes muros? A violência, tão comum na época da FEBEM, estaria de volta agora na Fundação Casa? O promotor pergunta: que tipo de tratamento, que tipo de medida que a gente está oferecendo para os nossos adolescentes? O complexo da Vila Maria, onde as agressões foram gravadas, abriga atualmente 521 adolescentes. Para a Promotoria da Infância e da Juventude, o ideal seria ter bem menos, cerca de 320. Esse complexo é dividido em 8 casas, como são chamados os centros de atendimento socioeducativo. Uma delas é a João do Pulo, onde foram feitas as filmagens das surras que os 6 menores levaram. Aqui na unidade João do Pulo a capacidade é para 40 adolescentes, segundo o Ministério Público, mas hoje estão lá dentro 64 jovens infratores entre 12 e 18 anos que participaram principalmente de roubos e tráfico de drogas. Neste vídeo do dia 18 de maio, 2 menores usam telefones celulares dentro da unidade, o que é proibido. Este promotor faz visitas frequentes ao Centro de Atendimento João do Pulo e acompanha o processo de reabilitação. É uma unidade de primários, eles apresentam um comportamento melhor do que muitas unidades que concentram reincidentes. Uma unidade como essa é, em tese, considerada uma das unidades relativamente mais fácil de administrar. Estas imagens foram gravadas logo depois de uma tentativa de fuga no Centro de Atendimento João do Pulo. É noite de sexta-feira, 3 de maio passado. Na quadra, os jovens ficam sentados, só de cuecas. Wagner Pereira da Silva, o diretor da unidade, acompanha a situação. Ele é formado em Direito e seguiu a carreira em Educação. Perto do diretor, este funcionário repreende os menores pelo motim. Com respeito, o cidadão vai ser respeitado. Não quero zona na minha casa. Estou fazendo a minha parte, eu não estou fazendo as coisas. A direção da unidade deixou registrado na lista de ocorrências que, nesse dia, 9 adolescentes foram capturados antes que conseguissem pular o muro para a rua. E que um grupo pôs fogo em alguns objetos. Você quebrou tudo, aí você quer que dá beijo? O
funcionário, que ainda não foi identificado, faz ameaças de matar os menores e levar os corpos ao Instituto Médico Legal. Ele usa a expressão dar boi, que significa facilitar. Vou falar para os senhores, a mãe dos senhores vai visitar os senhores lá no ML. Lá no ML, vai visitar no ML, porque eu não vou dar boi. E muitos aí não tem nem idade que eu tenho de fundação. O senhor não vai cobrar nada dos senhores. O que eu percebo hoje é funcionários completamente desqualificados, despreparados, que não recebem uma capacitação permanente. A conversa com os jovens continua dentro de um quarto. Depois, numa sala onde existe um quadro negro, começam as agressões. Primeiro, contra 3 adolescentes. Veja esta sequência. Um deles leva um tapa e vai para o chão. Outro jovem recebe cotoveladas e socos. Cerca de 20 segundos depois, as imagens mostram outros 3 menores apanhando. Um rosto de pavor, de medo, de agonia mesmo, com aquele espanto, o que vai me acontecer, né? Com certeza são ofensas que estão sendo proferidas. Olha o constrangimento, adolescente acuado, bem no canto da sala. No vídeo aparecem 2 agressores. Um é o de camisa branca, o outro camisa rosa listrada. Eles já foram identificados. São Maurício Mesquita Hilário e José Juvencio. São coordenadores de área, responsáveis pela segurança no Complexo Vila Maria. O espancamento durou cerca de 5 minutos. Nas imagens, 20 segundos depois, o diretor da unidade João do Pulo, Wagner Pereira da Silva, aparece do lado de fora da sala. Ele fica em silêncio por alguns instantes e vê quando os 2 agressores, Maurício e José Juvencio, falam com um adolescente que tinha acabado de apanhar. O que eu vejo é uma sensação de um diretor constrangido, incomodado, mas até que ponto ele é conivente ou não com esse tipo de prática, só realmente a investigação vai poder apontar. Quanto ao espancamento, o promotor da infância afirma: é um crime de tortura gravíssimo, isso dá cadeia, a pena de reclusão, pena mínima de 2 anos de reclusão. Na sexta passada, o promotor esteve na unidade João do Pulo e conversou com vários menores. O relato deles convergem no sentido de que agressões estão sendo praticadas dentro dessa unidade. Eles narraram agressões muito similares a essas que na imagem mesmo a gente consegue ver. O Fantástico mostrou as agressões sofridas pelos 6 adolescentes para a presidente da Fundação Casa. Como é que a senhora vê essas imagens? Repulsa total e absoluta. Isso é uma covardia. Isso é uma agressão gratuita, isso é um ato de tortura que é absolutamente abominável. Berenice Gianella está no cargo desde que a Fundação Casa foi criada em 2006 para substituir a FEBEM. A senhora já tinha visto esse tipo de imagem desde quando a senhora é presidente da... Não, isto era o que se via antigamente na FEBEM. E apesar de serem os mesmos funcionários, né, os mesmos funcionários que já estavam aí antes, a gente fez todo um trabalho para que isso não acontecesse novamente. Ela diz que uma tentativa de fuga, como a que aconteceu na unidade João do Pulo, não justifica esse tipo de punição. A Fundação tem instrumentos para punir atos de indisciplina dos meninos. Ele pode até ficar 5 dias no dormitório, só saindo para a escola e para as atividades educacionais. Então, não há necessidade, e você vê que não é uma situação de confronto. Ontem à noite, os 6 jovens agredidos foram identificados. Por questões de segurança, todas as informações deles, como nome, idade e motivo da internação, serão mantidas em sigilo. Nós vamos tirá-los dessa unidade e colocá-los em outro local que a gente possa resguardar a integridade física deles. Assim que viu as imagens, a presidente da Fundação Casa tomou uma decisão. Ela afastou dos cargos o diretor da unidade, João do Pulo, e os 2 coordenadores de segurança que aparecem nas imagens agredindo os adolescentes. Vamos também informar o caso à polícia para a instalação do inquérito policial, porque isso se configura crime de tortura. Isso também precisa ser apurado na esfera criminal. Que punição a senhora daria hoje para esse funcionário? Demissão por justa causa imediatamente. É que eu não posso fazer isso. Se eu pudesse, eu o faria. Com
Como são servidores públicos, eles só podem ser demitidos depois de responder a um processo administrativo. Também já foi afastado do cargo o coordenador de equipe Edson Francisco da Silva, que cuida da segurança na unidade João do Pulo. No vídeo, ele aparece assistindo às agressões e chega a empurrar um adolescente. O Fantástico tentou falar com os funcionários da Fundação Casa citados nesta reportagem, incluindo o diretor Wagner Pereira da Silva. Mas a assessoria da instituição informou que eles não querem se manifestar. Esses funcionários serão, sim, não tenha dúvida disso, serão punidos em todas as esferas, administrativa, civil e criminal. Esses adolescentes serão protegidos. A Fundação Casa atende hoje a 9.236 menores infratores, em 148 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo. Cada adolescente custa uma média de R$ 7.100 por mês. Eles têm psicólogos, assistentes sociais, são 4 refeições por dia, tem escola, curso de educação profissional, esporte, cultura e uma segurança que tem que funcionar 24 horas por dia, né? É claro que nós temos que reconhecer que mudanças ocorreram. Várias grandes unidades foram desativadas e foram construídas pequenas unidades, mas de qualquer forma, esse vídeo demonstra que nós temos ainda situações extremamente graves que precisam ser enfrentadas pela instituição. Segundo o sindicato que representa os funcionários, 12.400 pessoas trabalham na fundação. É preciso que o Estado invista mais na capacitação, na formação desses servidores e, por que não dizer, uma formação mais técnica, um treinamento de gerenciamento de conflito, um treinamento de defesas pessoais. Nos últimos 5 anos, 65 funcionários foram demitidos por agredir adolescentes. A formação, a capacitação é dada, né? Mas, infelizmente, os desvios de caráter não é possível capacitar, né? Nós temos que lembrar que esse jovem que é torturado, ele vai sair da instituição. Eles podem se vingar de qualquer um de nós, na medida em que eles saem muito piores do que eles entraram.